O programa Saber Direito desta semana é com o professor César Janotti e o curso é sobre História do Direito. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou César Janotti, professor de História do Direito, também especialista em Direito Penal e Processual Penal. No Saber Direito, nessa semana, abordaremos a história do direito. Faremos um passeio breve, rápido, dada a extensão do conteúdo, porém será um passeio intenso. Iniciaremos a nossa aula de hoje tratando da importância do estudo da história do direito. A importância do estudo da história do direito costuma ser um tema que chama muita atenção dos alunos, costuma aguçar um pouco a curiosidade e nem sempre, num primeiro momento, os alunos reconhecem a importância do estudo da história do direito. Por conta disso, gostaria de chamar a nossa primeira pergunta. Qual a relevância de se conhecer a história do direito? A corrente linguística mais aceita compreende que direito é a junção de duas palavras, das palavras dis mais a palavra rectum. A palavra dis significa algo muito intenso. Já a palavra rectum, ela significa algo reto, justo, de modo que direito significaria algo muito justo, muito reto, extremamente justo. Já a palavra justiça, ela deriva do sânscrito yas, que por sua vez se refere ao recinto sagrado onde era promovida a justiça. Superadas as definições das palavras direito e justiça, muito úteis para a compreensão do nosso curso, passaremos agora ao direito dos povos sem escrita. É muito comum associarmos direito à lei, à norma escrita. Porém, antes mesmo do conhecimento da escrita, já existia um direito mínimo que regulamentava as relações interpessoais que ocorriam nas sociedades primitivas. Não podemos ignorar esse fenômeno como um indício, como um surgimento do direito, que até muitos doutrinadores costumam classificá-lo como um direito gestacional, um direito em formação. O direito dos povos sem escrita era baseado em aspectos religiosos. Sempre haviam normas emanadas de uma entidade maior, de uma religiosidade, de um ente divino que definia as condutas, os comportamentos que deveriam ser utilizados socialmente. Normalmente, as regras deveriam ser decoradas pelas pessoas e transmitidas diretamente de um para os outros. Não tinha uma preocupação sistemática, não havia como organizar muito bem essas normas e apenas o convívio, a convivência em sociedade era necessária para a difusão desse direito, para o estabelecimento dessas regras mínimas necessárias para uma convivência social. Cada comunidade possuía o seu próprio direito. Normalmente, os povos sem escrita, os povos primitivos, eles constituíam tribos, pequenos núcleos, que normalmente não interagiam com outros, eram núcleos isolados, quase sempre nômades, e cada um com regras próprias. E, normalmente, quando havia um encontro entre essas tribos, entre essas sociedades, esses encontros sempre eram decorrência de guerra, sempre provocavam guerras, normalmente muito violentas, sangrentas, e que acabavam por dizimar uma ou outra tribo. A fonte de direito utilizada por esses povos é basicamente o costume e os precedentes. Os costumes eles eram transmitidos diretamente entre as pessoas, como dito anteriormente,
e também passavam, obviamente, de geração em geração por conta da própria vida em sociedade. Já os precedentes, que também constituíam uma fonte de direito observada nessas sociedades, eram decorrentes de julgamentos, mas não julgamentos como conhecemos hoje, julgamentos de situações concretas das relações interpessoais dentro dessa sociedade. Normalmente, o chefe, ou um chefe tribal, ou um ancião, um mais velho da tribo, mais experiente, aquele que conseguia reunir uma memória maior, mais intensa dessa sociedade, ele ficava responsável por solucionar esses pequenos conflitos que eventualmente ocorriam entre as pessoas dessa pequena sociedade. Os precedentes, então, eram normalmente utilizados como um mecanismo de manter vivo esses costumes existentes na sociedade. Esse chefe tribal ou ancião responsável pela solução desses pequenos conflitos costumava se utilizar das mesmas soluções utilizadas anteriormente, de modo a manter minimamente uma unidade, não jurídica como conhecemos hoje, mas das regras costumeiras utilizadas nessa sociedade. A transmissão dessas regras de costumes e até mesmo o conhecimento desses precedentes ocorria diretamente, como já falado, entre as pessoas, e muitas tribos também se utilizavam de uma explicação, de uma divulgação temporária para as pessoas. Normalmente esse ancião ou esse chefe tribal, que era o responsável por solucionar pequenos conflitos, ele estabelecia alguns momentos, alguns marcos temporais para reunir essa pequena sociedade, essa tribo, essa coletividade e transmitir as regras costumeiras dessa sociedade. Bom, vamos tratar nesse momento do direito penal dos povos sem escrita. Bom, em todos os tempos, as raças, elas sempre sofreram uma ingerência das penas como um instrumento regulador de suas condutas. A vida em estado gregário certamente provoca conflitos de interesses, provoca algumas lides, algumas situações de conflito entre as pessoas que necessariamente devem ser solucionadas através de algum mecanismo socialmente estabelecido. Nesse caso, sempre se utilizou de algumas penas como um instrumento para conter o ímpeto humano, um instrumento para a contenção de condutas humanas desarrazoadas, que fossem contrárias aos demais interesses das pessoas que viviam nessa sociedade. Desse modo, para muitos, é correto afirmar que o direito penal seria a camada mais antiga da história do direito e foi a base de toda uma evolução jurídica baseada na regra, no estabelecimento de regras e a consequente sanção por conta da violação dessas normas estabelecidas, quer sejam normas sociais, normas costumeiras ou, com o passar do tempo e após o advento da escrita, das normas escritas elaboradas. Didaticamente, o direito penal dos povos sem escrita costuma ser dividido em 3 etapas. Esse momento do direito penal primitivo, ele era extremamente retributivo, e tão intensamente retributivo que era chamado de período das vinganças. E por conta disso, essas vinganças eram extremamente bárbaras, cruéis, e foram divididas didaticamente em 3 momentos, quais sejam a vingança divina, a vingança privada e a vingança pública. Nesse ponto, gostaria de fazer uma pequena pausa para chamar mais uma pergunta do aluno. Eu queria saber se as penas primitivas eram cruéis ou, na verdade, eram proporcionais ao extremo. Pois bem,
realmente as penas eram cruéis, as penas eram desumanas, não eram apenas proporcionais ao dano que foi causado. Vamos analisar esses 3 momentos da vingança que trata dessa divisão didática que eu informei. O período da vingança divina, da vingança privada e da vingança pública, para melhor compreendermos e visualizarmos também o tamanho, a dimensão da crueldade dessas penas. Período da vingança divina. O primeiro momento do direito penal primitivo atribuía à religiosidade as regras de conduta. Os parâmetros comportamentais deveriam seguir necessariamente aspectos religiosos. O temor religioso, ele pautava as condutas, ele pautava como deveria ser o comportamento na sociedade. Alguns totens e alguns tabus, eles eram estabelecidos com base em critérios meramente religiosos. Esses itens, eles eram sagrados. Deles emanava tanto uma proteção divina, como também um limitador das condutas. Não se poderiam violar esses totens e esses tabus, caso contrário, haveria uma ira divina. A divindade iria se revoltar não apenas contra o violador dessa norma, mas também contra a própria sociedade, caso ela permitisse que esse violador das normas continuasse vivendo nessa sociedade sem sofrer qualquer sanção. As sanções, então, elas eram vistas como uma forma de agradar a divindade, de punir esse infrator, demonstrar que a sociedade como um todo ainda se mantinha diretamente vinculada a esses preceitos religiosos, a essa divindade, não autorizando que nenhum de seus integrantes violassem quaisquer dessas normas divinas. Nesse período, as penas mais comuns eram as físicas, normalmente ocorriam açoites, violências realmente contra a integridade física extremamente cruéis, extremamente duras. Também era comum a pena de morte, alguns crimes, algumas violações. Dada a intensidade, se realmente a sociedade considerasse isso como uma violação grave a algum desses preceitos religiosos, a pena de morte seria a única viável para poder purificar esse indivíduo e também resguardar a sociedade de eventual ira da divindade. Uma outra pena que também chama muita atenção nesse momento, durante esse período das vinganças divinas, é a chamada pena de perda da paz. A paz, nesse momento, era compreendida como uma dádiva, como algo divino, como um benefício que Deus atribuiu ao homem. Por conta disso, caso o homem violasse alguma dessas normas, ele estaria violando os próprios preceitos divinos. Ele estaria violando a própria divindade. O seu ato seria um ato contrário ao próprio Deus. Desse modo, ele perderia todas as dádivas, todos os benefícios que Deus colocou à sua disposição. Desse modo, a perda da paz fazia com que o indivíduo transgressor ele deixasse de ter toda e qualquer proteção da sociedade. Ele poderia sofrer ofensas, ele poderia sofrer agressões, ele não teria efetivamente qualquer direito, não teria a sua paz resguardada sob nenhum aspecto, justamente por ter violado a divindade. Um segundo momento diz respeito à chamada